Muito boa tarde, pessoal. Deixa eu ver como é que o áudio fica melhor. Aí, aqui eu consigo olhar para vocês, porque quem falou aqui, a luz fica bem na cara, né? Deixa eu ver onde é que fica melhor, peraí. Eu quero que tire, porque ali na beirada eu vou cair. Que eu tô meio dormindo, eu saí de casa, era 3 da manhã, para poder estar aqui tempestivamente. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande estar falando com vocês aqui por vários motivos. O primeiro é que o Proarmas começou quando a gente andou o Brasil afora, indo em clube de tiro por clube de tiro. Então poder estar mais uma vez falando em um clube de tiro é algo que tem um significado muito grande para a gente. Em segundo lugar, porque a gente revê grandes amigos aqui em Minas Gerais, é um estado que a gente tem muito carinho, sempre encontra pessoas muito firmes, muito aguerridas e muito comprometidas com o segmento. E terceiro, porque aqui, sempre que eu venho, eu encontro a minha maior referência. Eu tenho 3 grandes referências do meu trabalho, que é o Benê Barbosa, o Fabrício Rebelo e o Alexandre Lima, que para mim é um baita de um herói. E se a gente conseguisse entender a frase que ele usa no final dos vídeos, resume tudo que a gente tem que fazer. É menos Estado e mais liberdade. Nós temos que compreender esse sentido. Então, por isso, hoje eu vou falar primeiro algo que é muito raro mencionar, para que vocês consigam compreender a extensão de determinado direito, principalmente quando está sendo filmado, eu evito bastante, porque algumas pessoas acabam tumultuando o que eu vou dizer. No segundo momento eu vou dizer para vocês como a situação se encontra e no terceiro o que dá para a gente fazer nesse momento ruim que a gente vive hoje. Bom, então vamos lá. Pessoal, quando o Proarmas começou, a gente já tinha, não é sobre armas, é sobre liberdade, só que a gente usava muito uma frase que era o seguinte: a decisão de defender o seu patrimônio, a sua família e a sua vida depende exclusivamente de você. É uma decisão exclusivamente sua, que vai ao encontro da sua frase, por menos Estado e mais liberdade. Prestem muita atenção no que eu vou falar, que eu não vou repetir, se bem que dá para assistir depois, né? Está gravado. Não é um pedaço de papel, não é o estamento burocrático, não é um conglomerado de instituições que são ficções jurídicas criadas para estabelecer a estrutura estatal, que vão decidir se você tem o direito de viver ou morrer, que vão decidir se você tem o direito ou não de salvar a vida da sua esposa e dos seus filhos ou proteger seu patrimônio. E é aí que está arraigado o direito ao porte de arma. O direito ao porte de arma é um direito natural. O que são direitos naturais? Bom, direitos naturais são direitos que decorrem eminentemente da sua condição de existência. Você existe, você tem esse direito. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. Agora, não há que se falar em direito à vida se você não tem meios aptos a defender esse direito. Não há que se falar em direito algum se você não tem uma forma para defender esse direito. Um direito sem defesa é direito nenhum. Como os direitos de terceira geração da Constituição Federal, que são direitos coletivos, todos, sem exceção, são completamente inexequíveis, porque não existe uma forma de se obrigar à contrapartida desse direito. Por outro lado, a Constituição foi pensada, num primeiro momento, para estabelecer limites ao Estado, positivando esses direitos que são inerentes à própria existência do ser humano. São os chamados direitos fundamentais de primeira geração, que parte deles se encontram no artigo 5º, e quase todos já foram vilipendiados por esse regime que nós estamos vivendo hoje. Então, quando alguma pessoa, num debate sobre o direito de acesso a armas de fogo, e principalmente quando o debate acontece com pessoas do segmento, tá? Porque quando é o pessoal contra, as narrativas são sempre as mesmas, então a gente já está acostumado a rebater. Mas quando vem alguém do segmento escrever alguma coisa na rede social, falar com a gente, fala assim: mas como que eu vou fazer para defender minha família agora que o Estado é desarmamentista?
A resposta é uma só. A decisão de defender a sua vida, a vida da sua família e do seu patrimônio cabe exclusivamente a você. Quem tem 2 neurônios entendeu o que eu falei. Eu acho que dá para parar por aqui. A decisão de defender a sua vida, a vida da sua família e o seu patrimônio é exclusivamente de cada um de vocês. Não sou eu que vou interferir nisso, não é o Benê Barbosa, não é o Fabrício Rebelo, não é o Alexandre Lima. É cada um de vocês. Por isso que é importante compreender, como disse o Dr. Flávio aqui, pessoal, não aumenta o microfone não, se precisar aumentar me fala que eu aproximo mais. Tá? Eu estou deixando longe justamente para ter qualidade de áudio. Certo? Ok? Então vamos lá. Igual o Dr. Flávio ensinou os limites da legítima defesa, como é que a legítima defesa funciona, por quê? Se você está disposto a jogar o jogo, você tem que saber como é que o jogo funciona. E o jogo é pesado. O segundo ponto é o seguinte, como é que nós estamos? Nós estamos numa situação horrível. Agora, o que muita gente não sabe é que poderia estar muito pior. Pior quanto? Muito pior. É só revisitar os vídeos antigos do Lula e do Flávio Dino, dizendo abertamente que confiscariam tudo e fechariam tudo dia 1º de janeiro. Eu e o Marcelo Danfenbach tivemos acesso à minuta do que seria o decreto no 1º de janeiro. E eu falo para vocês, o que vocês estão vendo hoje é fichinha perto do que vinha por lá. Agora, existe formas de mitigar dano? Existe, tanto que a gente tem atuado nisso aí. No entanto, o nosso maior desafio não é a esquerda, nosso maior desafio não é a Polícia Federal, nosso maior desafio não é o Flávio Dino, não é o Lula, o nosso maior desafio são as pessoas do setor. Vocês querem um exemplo? Eu vou pedir uma resposta sincera aí, por favor, tá? Prometo que eu não vou me exaltar. Quem aqui acha que dava para fazer mais do que a gente está fazendo, por favor, levanta a mão. Tranquilo. Ótimo, excelente. Então, aí que tá. Aí vocês querem ver um negócio, ó? Vem cá. O que você acha que ele poderia fazer que não está sendo feito? Bem, eu acho que a gente poderia estar comunicando com a população mais, certo, explicando as ações, obviamente suprimindo as estratégias. Certo. Eu acho que daria para fazer. Coisa que alguns parlamentares fazem, né? Inclusive o Marcos Polon, não sei se o senhor conhece. Então, ele costuma fazer isso, explicar, dar feedback para a população, principalmente por conta da quantidade de meios que nós temos hoje do parlamentar comunicar. A outra coisa são os movimentos que devem ser feitos e principalmente uma coisa que eu cobro muito os parlamentares. O que nós dessa plateia podemos fazer para ajudar os parlamentares lá atrás? Excelente. Coisa que um camarada desse lugar aqui, ensinou a gente lá. Era só isso que eu acho que a gente... Valeu, obrigado. Não, ele não vale porque ele é infiltrado. O que ele passou é o que vocês podem fazer, porque comunicar a gente está comunicando, explicar o que está acontecendo a gente está explicando. Para vocês terem uma ideia, em 15 dias no meu estado, eu andei 60 municípios, eu fiz 4 municípios por dia, fazendo uma palestra de 1h30, 2h30 por município. Vocês não imaginam o quão cansativo isso pode ser, para explicar como é que se constrói isso aí. Agora deixa eu voltar a refazer a pergunta. Quem acha, o que os parlamentares poderiam fazer que ainda não fizeram? Você? Não? Mas só porque eu vou chamar aqui? Tá bom. Eu recebo todos os dias, sem exceção, tem coisa, Macleber? Certo. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Se vocês olharem minhas redes sociais, não interessa o que eu publico, não importa. Vai ter pelo menos 10% de gente falando, vocês não estão fazendo nada, vocês não estão trabalhando, você deveria estar cuidando, você abandonou a pauta.
Ou então quando um parlamentar amigo nosso trabalha, e nós trabalhamos em conjunto nos bastidores, porque tem parlamentar que é da base do governo que me ajuda, e eu evidentemente não posso expor ele, senão ele perde o acesso. Em vez do pessoal entender que isso é fruto de uma articulação de bastidor, fala, tá vendo? Fulano que não é da pauta está fazendo mais que você. E não tem dois neurônios para entender que o fulano está fazendo sob a orientação de alguém. Não é uma coincidência. Simples assim. Só que as pessoas não se dão trabalho sequer de entender como funciona o processo legislativo. O pessoal acha que se você fizer um projeto de lei, no outro dia está resolvido. Ah, por que você não resolveu ainda? Porque não é assim tão simples. Muito mais importante do que projetos de lei, que são importantes, é você fazer um trabalho de articulação. E pela primeira vez na história do Brasil, a maior frente parlamentar do país, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, abraçou a pauta de armas. Por quê? Eu vi um parlamentar fazendo vídeo, agora a FPA vai andar com a gente e tal, não sei o quê, é uma vitória. Vocês acham que foi por acaso? Se vocês olharem o meu Instagram de janeiro para cá, tem pelo menos mais de 1000 comentários me xingando porque eu estava só falando de agro. Agora vocês acham que eu estou falando de agro por quê? Porque é a maior frente parlamentar do Brasil. Eu me tornei membro da diretoria dessa frente parlamentar. E adivinha o tema que eu coordeno? Segurança no campo. Por ser uma frente parlamentar temática, qual que era a minha obrigação? Mostrar para eles que a pauta de armas está ligada com agro. Aí a gente tem êxito nisso aí, consegue fazer isso aí, o que o pessoal faz? Vem xingar. Seu inútil, você não está fazendo nada. Sendo que 24 horas / 7, eu sei que o número dá azar, mas 24 horas, 7 dias por semana, o foco nosso é trabalhar a pauta de armas. E o pessoal que se interessa minimamente sabe disso. Ah, mas você não fala o que vocês estão fazendo. Bom, pessoal, supondo que eu conversasse com alguém que tivesse poder para ajudar a gente em determinados pontos, o que vocês acham que aconteceria se eu pegasse e divulgasse a reunião? Quem lembra quando a gente estava prestes a publicar um decreto, quando a gente estava prestes a avançar com um projeto de lei, e uma turma lá no cercadinho, Bolsonaro, o CAC, o presidente falava, não, a gente está fazendo isso, isso e isso. Aí eu ia fazer um vídeo que tinham retrocedido tudo de volta aquilo que a gente estava construindo. Vocês lembram disso? Mais de uma vez. E agora o pessoal quer que eu pegue todo o trabalho que eu estou fazendo desde outubro do ano passado e simplesmente troque por like na internet. Eu não vou fazer isso. Eu tive uma reunião muito dura com alguns colegas parlamentares que estavam brigando comigo porque eles queriam urgentemente passar o PDL do primeiro decreto, lá atrás. Isso às vésperas do decreto novo. Sabe por quê? Porque se nós apresentamos o PDL, ele é votado, nós tiramos o peso da responsabilidade das nossas costas e colocamos no Senado. Porque funciona assim, vota na Câmara, passa, tem que votar no Senado. 3723 passou na Câmara em 2019 e até agora está no Senado. Para nós seria muito bom, porque você vai nas redes sociais e fala, eu fiz a minha parte, votei o PDL. Agora, eu sabia que dentro de um mês viria o decreto novo. Qual a função de você aprovar um PDL na Câmara, sabendo que o efeito da aprovação desse PDL é o governo publicar um novo decreto? Se ele passasse na Câmara e no Senado, o efeito seria o governo publicar um novo decreto. Mês que vem ele vai publicar um novo decreto, não daria tempo de tramitar no Senado. Qual o efeito prático, além de dar uma resposta à sociedade e se isentar da responsabilidade? Eu costumo dizer que muito mais do que like e muito mais do que agradar a torcida e ficar lacrando, a minha maior preocupação é com pessoas que estão com a luz cortada porque o governo está deixando trabalhar. Minha maior preocupação são com empreendimentos de investimentos de alguns milhões que estão parados por conta desse governo bandido. E eu não vou trocar isso aí por like na internet. Então essa é a situação que está hoje. A gente continua conversando, continua tentando avançar,
mas de uma maneira que não inviabilize o segmento. Porque nós conseguimos votar o PDL na Câmara nos próximos meses? Talvez até consigamos, vamos trabalhar para isso. Mas muito mais do que isso é encontrar pessoas que conseguem modular alguns efeitos, ainda que a gente não consiga passar isso na Câmara. Porque botou para votação, corremos o risco de ganhar ou perder. Mas através dessas vias indiretas, nós só corremos o risco de ganhar, porque perdendo nós já estamos perdendo. Todo mundo entendeu o que eu falei? Tem alguém que não entendeu? Eu explico de novo. Todo mundo entendeu? Então, por isso, eu tenho evitado falar algumas coisas, porque senão você inviabiliza. Você inviabiliza. E eu vi isso muitas vezes até na tramitação 3723. Tinha ambiente para votar na primeira e na segunda vez que a gente pautou. Na terceira, quando a Elisiane Gama me expulsou do Senado, não tinha clima mais. Eu fui expulso do Senado por causa disso. Na quarta vez, melou. Na quinta, eles juntaram um monte de gente. Eles pegaram os senadores que não participavam da CCJ há anos. E estava o cara lá de maneira remota. Ganharam por um voto a suspensão do projeto de lei. Um voto. Por quê? Porque tinha senador nosso que estava recebendo homenagem, que estava vendo emenda, que estava mexendo com outra coisa. Então, o que faz a diferença? Por que a gente conseguiu ir tão longe? E por que eu acho que nós não vamos morrer na praia, a gente vai avançar mais? Porque nós temos um movimento de base em todos os estados. Acabei de receber uma imagem aqui no celular de uma reunião exatamente como essa, lá em Goiás. Tem outras acontecendo Brasil afora, e é isso que faz a diferença. Então, dito como está o cenário, a questão é ideológica, não tem nada técnico que abrange isso aqui. Nós estamos tentando de todas as formas, seja no voto e na conversa com pessoas que têm mais poder que a gente, tentar viabilizar isso aí. Quando a FPA entrou no cenário, linhas de negociação apareceram que eu não tenho acesso, mas outras pessoas têm. Outra coisa, a Frente Parlamentar de Segurança Pública, historicamente, só cuidou de interesse da polícia. Eu sou o único advogado da frente, o resto é tudo policial, delegado, PM, agente. Dessa vez, é matéria prioritária da Frente Parlamentar o quê? Direito civil a acesso a armas de fogo. Por que vocês acham que está acontecendo isso? Todo dia aparece um deputado novo que ninguém nunca viu, que ninguém conhece, cuidando da pauta de armas. Por exemplo, o presidente da Frente Parlamentar do CAC é um médico de Rondônia. Como vocês acham que ele apareceu? Ele acordou um belo dia e falou: vou mexer com isso. Mas por que você não fez? Porque todo mundo já me conhece. Eu tenho que levantar a bola para as outras pessoas, para envolver o maior número de gente. Se eu fico só puxando para mim, quem que vai me ajudar? Quem vai ter interesse político em me ajudar? Por que eu prestigio os parlamentares do Estado? Fico muito feliz de nós termos um deputado estadual aqui comprometidíssimo com a pauta, porque é isso que faz a diferença. E nós temos que ter vereadores, temos que ter prefeitos e temos que construir uma base forte. Agora, o grande problema é que nós não conseguimos entender sequer conceitos básicos de filosofia política, como, por exemplo, o que é poder, o que é ocupação de espaço de poder, o que é tomada de poder e como que isso se desenvolve. E esse é o pulo do gato. Essa é a grande diferença. É isso que eles entenderam. Se vocês pararem para pensar, a esquerda começa a atuar no Brasil lá por 1917, 20, por ali, 22. Ano passado, eles comemoraram 100 anos de Partido Comunista no Brasil. Então vamos pegar 22. 22 menos 64 dá quanto? 42 anos. Esses caras ficaram 42 anos trabalhando para eleger um presidente comunista no Brasil. 42 anos trabalhando. A direita no Brasil, ela começa a acontecer novamente, a aflorar, e as pessoas começam a ter coragem de falar que são de direita em 2014. 2014, nós não temos 10 anos de existência. 10 anos.
e já tem todo mundo jogando, já tem muita gente jogando a toalha. E aí o sujeito está frustrado, ele precisa arrumar um culpado, o que ele faz? Ele ataca o deputado que defende ele. Se vocês olharem no meu perfil, vocês vão ver dezenas de comentários. Se é para ser assim, larga a mão, renuncia, desiste. Agora, quem entende um mínimo de política sabe que, apesar de estar uma merda, estaria muito pior se não tivesse nenhum de nós lá dentro. Estaria muito pior. A gente consegue frear um pouco, impedir não, mas retardar um pouco a sanha degradatória, destruidora do país que eles têm. É só ter dois neurônios que não estão brigados entre si, fazendo sinapse, que dá para entender que é isso que está acontecendo. É esse o ponto. E aí, enquanto a base deles defende ferrenhamente cada um do deputado deles, eles podem falar contra a pauta, eles podem fazer a merda que for, o pessoal vem de manada defender o pessoal. O nosso pessoal, você não precisa fazer nada de errado, o pessoal te caceta na porrada. Eu lembro que em janeiro veio um cara, me esculhambou tudo no meu Instagram. Eu peguei e falei, bicho, por que você está me xingando? Eu não tomei nem posse. Eu só tomo posse 2 de fevereiro. Não, porque político é feito para ser xingado mesmo, tem que xingar. Eu falei, cara, mas assim de graça ele é assim mesmo. Eu falei, isso mesmo. Critique sempre, critique muito, de forma incessante, injusta e desumana. Até o momento em que todos os nossos que estão aqui com um propósito, desistam. Porque é essa vontade que dá algumas vezes. Porque eu vou falar para você, é extenuante, é cansativo. Recentemente eu publiquei uma imagem de um sábado. Veja, eu tenho para ficar com a minha família sexta, sábado e domingo, só. De segunda a quinta eu estou em Brasília. E sábado de manhã eu fui num projeto assistencial que atendia pessoas que passavam fome. E publiquei o vídeo no meu Instagram pedindo apoio para o projeto. O pessoal veio me xingar. E a pauta de armas, abandonou, só usou para roubar voto e não sei o quê. Detalhe que o cara nem do meu estado não é. Nem filiado ao ProArmas não é. Mas vai no meu perfil me xingar. Porque eu estava atendendo pessoas que estavam com fome. Agora, o que a fome tem a ver com a nossa pauta de armas? Quem duvida que tem relação, levanta a mão. O público aqui está muito qualificado, gente. Está fácil hoje. Pessoal, quem vota com o estômago não tem a menor ideia do que é liberdade. E quem passa fome vota com o estômago. Então, se nós não nos preocuparmos com isso, casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, cidade por cidade, não vai mudar. E é isso que a gente tem que começar a entender, que está tudo interligado. Senão eles vão continuar nos vencendo a troco de uma picanha passada na farinha e uma cervejinha no final de semana. É óbvio isso aí. Olhem depois no meu perfil do Instagram o tanto de cara que me xinga de graça. Completamente de graça. Ah, não está fazendo nada. E o pior, pessoas que andaram comigo num passado recente, que receberam meu apoio, que têm formação jurídica, que são advogados, que conhecem o trâmite e mais, sabem das reuniões de bastidor, porque a notícia chega lá, são os primeiros a fazer campanha contra na internet, esculhambar, xingar. Por quê? Porque às vezes não ganhou por um cargo eletivo que disputou, às vezes não tem o espaço que gostaria de ter, porque não quer trabalhar em prol do objetivo comum, quer lantejola, quer confete. Agora eu não tenho tempo de falar com a minha esposa, eu não tenho tempo de ficar com os meus filhos. Vocês acham que eu vou ter tempo de ficar passando graxa em cu de porco gordo, igual a gente fala no meu estado? Só para o cara, para satisfazer o ego do cara? Não vai rolar, bicho, não vai rolar. Então, o maior desafio hoje que nós temos são as pessoas que estão dentro da pauta, que esculacham quem está trabalhando todo santo dia em prol disso aqui. E eu já estou começando a escutar de deputado, cara, não vem mais falar disso aí para mim não, porque esse povo de vocês é radical demais. É só xingamento, é só ataque, ninguém entende que você está trabalhando, ninguém reconhece. E eu não estou falando para ficar elogiando não, mas para pelo menos buscar entender o que está acontecendo. Todo vídeo meu eu falo, se você quer uma informação mais completa, vem me visitar, vem ao meu gabinete, fica aberto o tempo todo, eu recebo todo mundo que vai lá. Agora o cara não se presta a ir lá, o cara não se presta a ligar para um coordenador, que todo estado tem, mas está lá todo dia me xingando no Instagram, todo santo dia. Por quê? Porque o cara está frustrado e encontrou uma forma de descontar a frustração
xingando o pessoal que ajuda ele. Olha que ideia boa. Vai funcionar pra caramba, parabéns, nota 2. Mas como é que a gente muda esse quadro? E aí que tá, eles levaram 42 anos para eleger o primeiro presidente comunista deles. E aí o que aconteceu? Quem lembra? Alguém lembra? O Congresso destituiu o presidente eleito por eles, legitimamente eleito. Os militares assumiram o poder e ficaram mais ou menos 20 anos no poder. E aí, o que eles fizeram? Bom, eles reclamaram do STF, eles reclamaram da urna eletrônica, eles xingaram os parlamentares deles, eles desistiram? Não. Só que a gente já está jogando a toalha por muito menos que isso. Muito menos que isso. Os caras ganharam, tiveram o presidente destituído e aí se ramificaram em 2 linhas de ação. Primeiro que pegou a violência. E esses aí perderam. Como toda iniciativa violenta está tendente a perder. Olhem as Farc. Os caras têm um exército com muito mais arma, muito mais treinamento e muito mais disposição do que qualquer grupo brasileiro armado. E eles só tomaram o poder quando criaram um partido político e tomaram por dentro. Alguém tem dúvida disso? Olha o crime organizado. Vê se eles partem para o confronto direto com o Estado. Só há confronto quando o Estado se mete nas coisas dele. Mas se o Estado não entra, não tem confronto. Eles não vêm para a tomada de poder. Você sabe o que eles fazem lá na Zâmbia, o crime organizado? Financiam políticos, financiam juízes, financiam desembargadores, compram ministros. Graças a Deus isso não acontece no Brasil. Nós temos uma corte comprometida com a defesa da democracia, né? Agora, o que eles fizeram? Quando você observa o que eles fizeram, é muito interessante. Em 64, uma das instituições que capitaneou a marcha das famílias com Deus foi a Igreja Católica. Alguém tem dúvida disso? 16 anos depois, em 1980, sabe quem estava fundando o PT no Brasil? A Igreja Católica. Por quê? Porque o núcleo intelectual deles criou uma teologia chamada Teologia da Libertação, impregnou na estrutura da Igreja Católica, estabeleceu unidades de base para dizer para o cidadão comum que Jesus era comunista. São as chamadas SEBs. Quem que é católico aqui, levanta a mão. Agora, quem sabe o que é SEBs aqui, levanta a mão. Então, menos da metade. Comunidades eclesiais de base. Eles estão atacando a igreja desde 64 e tem gente que até hoje não sabe. Porque eles comem por dentro, eles sabem o que é poder, eles sabem o que é espaço de poder, eles sabem o que é tomada de poder. E nós sequer entendemos isso, conceitos básicos. Poder, em última análise, é a capacidade de fazer com que as pessoas façam algo que tem que ser feito, para determinado lado A ou B. Tá? Esse é o conceito mais cru de poder. E para você fazer filosofia política, você tem que pegar esses conceitos abstratos e deixar ele o mais prático possível. Então, o que é poder? É eu pedir para você pegar uma cadeira para mim e trazer aqui e você trazer. Isso é poder. O que eu usei de ferramenta? Persuasão. Você tem uma natureza inclinada a viver em sociedade que te impõe a tentar ajudar as pessoas. Por isso que quando aquela molecada passa super bonde na bunda e senta na rua para salvar a baleia, eles fazem aquilo porque eles acham que estão salvando o mundo. São massa de manobra? São idiotas? São. Mas na cabeça deles estão colaborando com o bem comum. E é isso eu faço com que você traga essa cadeira aqui para mim. Isso é poder. Nós não conseguimos entender isso aí. Porque a política nada mais é do que um espaço de poder. E o que é espaço de poder? É qualquer lugar que você pode fazer isso. Desde pedir uma cadeira até convocar uma manifestação, até fazer um levante, uma votação, um escambau ou uma ação social, vamos construir casa para os pobres, vamos dar comida para os outros. Tudo isso são espaços de poder. Com certeza, hoje, sem dúvida nenhuma, tem alguém da esquerda aqui acompanhando isso aqui.
Não tenho dúvida. Enquanto todas as semanas o MST realiza reuniões iguaizinhas a essa aqui no Brasil todo, nós não estamos lá, mas eles estão aqui. Eles estão vendo o que você fala, o que você fala, o que você fala, o que um deputado federal lá do Mato Grosso do Sul veio fazer aqui para falar, o que o senhor coronel fala, porque eles estão fazendo isso há mais de 100 anos, e nós começamos ontem e já estamos jogando a toalha. Só que se a gente tiver um pingo de raciocínio lógico, a gente vai ver que a bancada da esquerda hoje é praticamente o mesmo tamanho da direita, e eles têm 100 anos de atividade, nós não temos 10. Nós fizemos 100 anos em 10. Eles levaram 42 anos para eleger um presidente deles, nós levamos 4. Por quê? Porque o conservadorismo não é uma ideologia. E a ideologia utiliza como ferramenta a narrativa, que é uma mentira. Por isso que eles ficam trocando de narrativa, até pegar. Até achar essa do amor venceu, por exemplo. Nós, por outro lado, usamos a verdade. A verdade tem uma força que provém dela mesma. Segundo São Tomás de Aquino, a verdade é a presença de Deus na terra. Então você, quando mostra a verdade, não tem como desver. Talvez por isso a gente fez tão rápido que eles levarem tanto tempo. Porém, nós só focamos na eleição e não nos ocupamos em tomar espaços de poder. E quantos espaços de poder existem no Brasil? Tantos quantos você possa pedir um copo d'água ou uma cadeira. Isso hoje é um espaço de poder. O clube de tiro que eles querem fechar é um espaço de poder. A rua é um espaço de poder. A internet é um espaço de poder. Por que eu falei clube, rua e internet? Porque são espaços de poder que nós dominamos e eles estão tentando fechar porque ali a gente ganhou. Mas eles estão nas escolas, nas associações, nas agremiações, no conselho tutelar, no boteco ali da esquina, de maneira que se hoje, se tiver tendo um campeonato de bolinha de gude aqui em BH, vai ter um esquerdista lá ocupando o espaço de poder e tentando tomar o poder. E o que eles fazem? Eles se infiltram e fazem isso desde 64 até hoje. Enquanto na eleição eu estava de caminhonete, cheio de adesivo, e quando via um cara fazendo L, tirava a cabeça para fora e xingava o cara, vagabundo, não sei o quê, eles estavam, meu amigo, tá vendo? Esse povo é tudo louco, é tudo maluco, não dá para ir com eles não. Por quê? O esquerdista sabia que do lado do cara fazendo L, tinha 5 caras indecisos. E aí ele pegou esse pessoal. Eu errei na hora de pedir voto na minha campanha. Eu saí em cima de uma caminhonete com uma caixa de som igual essa aí, e eu falava assim, gente de bem, vota em gente de bem. Vagabundo, vota em vagabundo. E aí eu chegava no interior, o pessoal falava, cara, o cara veio aqui xingar nós. Quem que é esse doido? Então a gente não percebe, primeiro, que existem centenas de milhares de espaços de poder, e segundo, que nós temos que ocupar esses espaços de poder para depois tomar o poder. Lembram da frase, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição? Quem aqui em algum momento da vida achou que isso estava relacionado com as eleições do ano passado? Pode levantar a mão que ninguém vai preso, pelo menos não hoje. Eu também pensei assim. Só que olha a frase, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Perceba, é diferente de eu falar assim, eleição não se vence, se toma. Perceba que isso está relacionado à eleição. Agora nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, não tem nada a ver com a eleição. Principalmente porque depois ele disse, e se tomarmos o poder, daqui 12 anos, ganharemos a eleição e jamais perderemos. Qual foi o contexto que ele falou isso? Bolsonaro tinha acabado de ganhar, a esquerda estava toda desesperada, desestruturada, e o que o Zé Dirceu fez? Calma, pessoal, baixa a bola no chão, que agora nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Perceba que quando nós ganhamos a eleição, nós pegamos um bolo que começou a ser construído há 100 anos atrás e trocamos a cereja do bolo. Só que o bolo era feio de merda. E aí você vai lá, feliz, porque você trocou a cereja do bolo, serve lá um pratinho de bolo e na primeira colherada fala, nossa, tem gosto de bosta. É claro que tem gosto de bosta, é feio de bosta. Nós não nos ocupamos em mudar a massa, a base. E onde está a massa? Onde está a base?
E esse é o momento mais extraordinário da compreensão da existência humana. Perceba, não é um super-herói que muda o rumo da história, não é uma grande personalidade que muda o rumo da história. O que muda o rumo da história são pessoas comuns, fazendo coisas comuns em prol de um objetivo comum. Isso cria o extraordinário. Vocês querem ver? Nós temos um problema muito grave no nosso segmento de tiro, que é a doutrinação ideológica. As crianças são levadas a entender que a arma é ruim, a arma é má, a arma é a pior coisa do mundo, o agro também, família também e todo o resto, o cristianismo também e por aí vai, certo? Quem tem filho em idade escolar aqui? Quase todo mundo. Vocês já montaram uma associação para coibir doutrinação ideológica em Minas Gerais? Já? Você já? De vocês que levantaram a mão, quem faz parte da associação dela? Oi? Sim, quem faz parte da associação? Perceberam? Por que eu perguntei de quem tem filho em idade escolar? Porque vocês já têm obrigação de acompanhar o material, têm obrigação de ir na reunião escolar, têm obrigação de participar disso aí, têm obrigação de fiscalizar e não estão fazendo. Não é extraordinário. É diferente de eu pegar para um cara solteiro, igual o Pietro, e falar: bicho, você vai coordenar a Associação de Pais de Minas Gerais para coibir a doutrinação ideológica. Para ele, isso é extraordinário, isso não é comum. Então, pessoas comuns é aquilo que você já tinha que estar fazendo. Fazendo o quê? Coisas comuns, acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Juntos em prol do objetivo comum. Isso cria o extraordinário. Faz um fundo para pagar advogado, processa professor, doutrinador, vai para cima. Pessoas comuns fazendo coisas comuns. Por que eles têm medo do ProArmas? Porque diferente do que a Ana falou, eu não sou mais o presidente, eu sou só o fundador hoje. O presidente já é outro. E vai ser outro, e a instituição vai existir além de mim. E eu vou morrer e vai continuar. Porque são pessoas comuns fazendo coisas comuns em prol do objetivo comum. É disso que eles têm medo, porque eles sabem que é isso que muda. Vocês querem ver um exemplo de ocupação de espaço? Quando acabar isso aqui, olhem o que está escrito atrás daquele cartaz do ProArmas. Está tendo um campeonato de tiro da OAB, o órgão mais esquerdista do Brasil. Nós começamos entrando na OAB, igual eles fizeram quando entraram na igreja. E hoje tem uma comissão do porte de arma do advogado aqui e vai ter um campeonato de tiro na OAB. Isso é ocupação de espaço. Quem está fazendo isso? Os advogados. Porque para eles isso é comum, ocupar espaço de poder, participar de eleição da ordem, ser conselheiro, ser presidente de comissão, o escambau. E aqui nós não conseguimos nem fazer comissão. Eu vim 4, 5 vezes aqui para tentar fazer comissão aqui, o presidente da OAB não me recebia. Vocês lembram disso? Mas aí a gente desistiu? Nós reclamamos do STF? Nós reclamamos da urna eletrônica? Não, sabe o que a gente fez? A gente foi comer fígado frito lá no Mercadão com pimenta e cerveja gelada, não foi? Mas daí a gente voltou e tentou de novo, até conseguir. E é isso que nós temos que fazer, porque é isso que eles fazem. Quem é produtor rural? Entre nos sindicatos rurais. Quem é engenheiro? Vai no CREA. Quem é advogado? Vai para a OAB. Quem é promotor? Vai para a promotoria. Quem é juiz? Vai para a Associação de Magistrados. Ah, mas eu não faço nada. Eu sou porteiro de obra. Né, Maquebra? Calma que vai chegar aí. Maquebra, quando me conheceu, era porteiro de obra. Sabe o que ele fazia? Panfletava na rua. Ocupem os espaços de poder. Ai, Paulão, mas vai demorar. Vai demorar, porra! É claro que vai demorar, porque coisa que funciona demora. Tempo e trabalho é essa equação, tempo e trabalho. Não existe milagre, é tempo e trabalho. Você vai se desgastar, você vai gastar dinheiro, você vai gastar a sua saúde. Muita gente aqui não me acompanha há muito tempo, não me conhece. Uma pessoa aqui que me conhece há 2 anos atrás, eu não tinha um fio de barba branca, eu não tinha um fio de cabelo branco. Eu não era essa rolha de poço que eu estou hoje. Pega para ver depois, porque desgasta, cansa, mas se nós não fizermos isso, eles vencem.
Se nós não ocuparmos os espaços que nós já devemos ocupar, eles vencem. Vocês sabem qual que é o espaço que eles mais anseiam ocupar? A família. A última fronteira é a família. Numa palestra que eu fiz, das 60 municípios que eu fui, tinha um cara que chegou, deputado, é a urna eletrônica, que ficava enchendo o saco, não parava, e eu tentando desenvolver o raciocínio, ele levantava a mão, mas tem a urna eletrônica. Aí eu falava outra coisa, explicando conceitos filosóficos, que eu não vou entrar aqui, aí a urna eletrônica, e foi assim até o final. Aí quando eu terminei, ele chegou e falou, eu perdi a batalha dentro da minha casa. Minha filha hoje é comunista, eu perdi minha filha, ela foi estudar Direito na Universidade Federal e hoje ela é comunista. Falei, tá vendo? Você está tão preocupado com aquilo que você não pode fazer, não pode resolver, não vai mudar, mas não faz aquilo que era sua obrigação ter feito. Porque é muito mais fácil você xingar um deputado por aquilo que você imagina que ele deveria fazer, porque 100% das pessoas que eu pergunto, tá bom meu filho, o que é para fazer? Ninguém responde. A resposta é sempre, você ganha muito bem para isso. E aí teve um que se ofendeu, que eu falei, eu te pago 1 ano de salário, 1 ano, passo o Pix, se você me der a forma para resolver o problema. Porque eu penso nisso 24 horas por dia, e tudo que dá para fazer está sendo feito. Agora o cara quer simplesmente vir xingar, porque ele não quer fazer aquilo que ele pode. É esse o ponto. Fazer o que a gente pode fazer é frustrante, é chato, não dá uma foto legal no Instagram, estou salvando o Brasil. Não vai ter isso. Porque o trabalho que muda a realidade, ele não aparece. Com a reunião na casa das pessoas, tratando desses temas, não vai fazer uma postagem de 3.000 curtidas no seu Instagram. Só que xingar o parlamentar que está lá defendendo a pauta vai. Por quê? Porque daí você não faz aquilo que te cabe e transfere 100% da responsabilidade para alguém que você sabe que é impossível a pessoa fazer, tanto que se te perguntar, o que é para fazer? Fala que eu faço. O cara te xinga mais. Então o que nós precisamos entender é que o que muda, assim como a Fabiana falou, é ocupar os nossos espaços, todos. Quem faz evento, conscientizar no pessoal que faz evento, quem é guarda municipal na guarda municipal, quem é policial na polícia, quem é qualquer outra coisa aí, todo mundo ocupa em dadas proporções um espaço de poder, e é ocupar esse espaço. E como que você ocupa esse espaço? Com racionalidade, não é xingando, esculhambando, é de forma racional. Tem um vídeo na internet que um cabeça do PT fala assim, gente, nós precisamos dos votos daquelas beatas que são criadas dentro da igreja. Então o que você vai fazer? Você vai chegar para ela, você não vai falar de política, porque ela vai xingar você, te escorraçar. Você vai convidar ela para rezar um terço, ela reza o terço todo dia, ela vai aceitar. Tem na internet isso aí. Aí o cara reza o terço uma vez na casa da pessoa, cria um grupo 2 vezes, 3 vezes, depois do terço tem um café. Aí o cara fala assim, o cara é ateu, tá? Esse povo que estava ouvindo também era. Aí ele fala assim, você, depois de 10 encontros, você vai lá e você não vai levar uma Bíblia. Prestem muita atenção, não vai levar uma Bíblia. Por quê? Isso é técnica de persuasão. Quando eu falo para você, me alcança aquela garrafinha vazia ali, por favor, aquela embaixo da cadeira. Isso. Traz aqui. Como que é seu nome? Oi? Caio? Ricardo. Uma salva de palmas, Ricardo. Obrigado. Vocês sabem o que é isso aqui? Toda hora que eu tiver com essa garrafa na mão, o Ricardo vai prestar mais atenção que todo mundo aqui, porque ele faz parte da dinâmica. E aí o cara do PT ensina, não leva uma Bíblia, para começar esse plano de interação e trazer as pessoas para dentro da dinâmica. Segundo, se ela leva a Bíblia, fica parecendo que foi de caso pensado. Pode deixar que eu vou voltar aqui para o meio. Aí, você vai abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo tal, versículo tal, e vai ler assim, e vendiam suas propriedades para viver em comunidade. Nossa, que partido que faz isso, né, minha irmãzinha? Não, porque Deus tocou no meu coração que eu dividi essa palavra com vocês. Na outra reunião, você vai pedir a Bíblia de novo e vai falar assim,
e multiplicou os pães e os peixes. Aí você vai falar, não, o verdadeiro milagre não foi místico, foi o milagre da partilha. Jesus pediu que dessem todos os pães e peixes e redistribuiu. É esse o milagre. Isso é uma grande heresia, porque nega a existência do milagre. E eu ouvi isso dentro de uma igreja por um padre. E isso foi levado assim, de forma doce. E aí, quando você menos percebe, uma senhora de formação católica rigorosa, não só vota na porcaria do PT, como defende com unhas e dentes por conseguir ver Jesus ali dentro daquele lixo. Ela está sendo enganada. Como que a gente traz essa pessoa de volta? Xingando? Esculachando? Ou então quando a pessoa se arrebenta, se lasca, faz o L, faz o L. Foi assim que eles fizeram? Não. Eles tiveram a paciência e a inteligência de saber que um projeto a longo prazo demora anos e não dias. E passaram a pensar a política em décadas. E a direita mal consegue fazer isso, porque nós nem uma década não temos. Por que que quando aconteceu todos esses problemas, essa destruição toda, eu não me desesperei em momento nenhum? Porque o ProArmas já aconteceu. E não interessa o que vai acontecer nos próximos anos, se isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Cuba, nós existiremos. E a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é que nós continuemos existindo, porque eles sabem que vai chegar um dia que nós retomaremos o país, porque foi exatamente assim que eles fizeram. O maior medo que eles têm em relação a movimentos sociais organizados, do nível do ProArmas que está em todos os estados do Brasil, é um só, que nós permanecêssemos existindo. Por isso que o maior contribuinte, o maior apoiador do desarmamento são aquelas pessoas que, além de não fazer nada, estão atacando e xingando quem faz. É essa a lógica do negócio. Ao invés de fazer aquilo que é possível, está cobrando o impossível das pessoas que estão fazendo o possível. Porque não existe outra receita, não existe outra forma que não o possível. Hoje, eu posso dizer, é evidente que a gente tem medo de falar, porque pode ser preso, nós não vivemos mais uma democracia. Eu vi você falando da pirâmide de Kelsen, tem a Constituição e as leis aqui, e Kelsen diz que em cima existe algo abstrato, que é a lei hipotética fundamental, que inspira todas as outras que são positivadas. Hoje no Brasil o Supremo está acima da lei hipotética fundamental. É constitucional o que ele fala que é, não é o que ele fala que não é, simplesmente porque sim, não tem nenhum critério. Pessoas estão sendo presas sem sequer ter um fato imputado. É princípio básico do direito penal que para você poder acusar alguém, você tem que ter um fato certo e personalíssimo. Você fez isso. E sequer isso existe hoje no Brasil. Isso é a maior atrocidade que se pode fazer com o que eles chamam com o Estado Democrático de Direito. Então, pessoal, vai demorar? Vai. Mas nós vamos vencer. Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas se a gente não começar, nunca vamos vencer. O negócio é começar em todos os espaços, se organizar. O esquerdista, se ele tropeça, antes dele cair, ele fundou uma ONG. Nós temos que aprender a fazer isso. Criar associações para monitorar, para fazer, para mexer, para trabalhar. Eu fui muito criticado quando a gente apoiou deputados. Eu fui muito criticado quando eu coloquei meu nome à disposição. Agora, sabe uma coisa interessante? O MST tem 5 deputados federais que são assentados do MST. Se vocês olharem a CPI do MST, vocês veem 2 fileiras de deputados com o bonezinho do MST. A política não é e nunca será a solução dos problemas, mas é um espaço de poder que tem que ser ocupado. O Benê sempre fala, a política não resolve nada, e eu concordo, mas eu complemento, nada se resolve sem a política. Nós temos que ocupar todos os espaços que existem da base, e também os espaços que existem na política. Ou vocês acham que a legislação mudou como? Com a ocupação de espaço. Então, é importantíssimo a cultura, é importantíssimo todos os espaços de poder, as redações, as escolas, as faculdades, mas a cada 2 anos é importante que nós ocupemos os espaços de poder, nas prefeituras, nas vereanças,
nas associações de bairro, no Conselho Tutelar, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual, na Câmara Federal e na Presidência da República, para chegar o dia onde a maioria dos promotores serão técnicos, não digo nem de direita, mas técnicos que apliquem o direito independente da ideologia, os defensores públicos, os juízes, os desembargadores e os ministros, que foi assim que eles fizeram, e é isso que nós precisamos fazer. Ah, mas vai demorar. Não interessa, o tempo vai passar de qualquer jeito, conosco trabalhando ou sendo omissos. A diferença é que se nós trabalharmos, vai chegar um momento em que a gente vai vencer, não mais para nós, porque o que nós vivemos hoje é fruto da omissão dos nossos ancestrais, mas pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque a esses nós devemos um país livre. Obrigado.